Em destaque no Panorama CBN, Daniel Vorcaro, do Banco Master, é alvo de nova operação da PF. Toffoli pede que material apreendido seja lacrado no STF e gera indisposição na Polícia Federal. Pesquisa eleitoral mostra Lula na frente e aproximação de Flávio Bolsonaro, e Bolsa bate recorde. Governo americano anuncia a suspensão de vistos de imigrantes do Brasil e outros 74 países. Países vão enviar militares à Groenlândia diante de ameaças de Trump. Mortes no Irã passam de 3.400 e país ameaça atacar bases americanas. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Acordamos nesta quarta-feira com mais uma operação da Polícia Federal ligada ao caso do Banco Master, com climão entre a PF e o STF. Você vai entender mais para frente. Nessa fase da Operação Compliance Zero, policiais federais cumpriram buscas na casa de Daniel Vorcaro, de parentes dele, de empresários e investidores. Foram cumpridos 42 mandados. O cunhado do dono do Banco Master, Fabiano Zettel, foi detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ao tentar embarcar num voo para Dubai. A prisão é temporária para cumprir o mandado de apreensão e ele foi solto. Apesar disso, investigadores levantam a suspeita de que ele poderia tentar fugir. Na primeira fase, que foi em novembro do ano passado, Daniel Vorcaro também foi detido no mesmo aeroporto, enquanto também tentava embarcar para Dubai. E na época, a PF disse que seria uma tentativa de fuga. Também foram alvos de busca e apreensão o pai de Vorcaro, Henrique Vorcaro, e a irmã dele, esposa de Fabiano Zettel, Natália Vorcaro Zettel. Além de aprofundar as investigações relacionadas às carteiras fictícias do Master, a partir da apreensão de documentos da primeira fase, agora essa operação também busca apurar suspeitas de fraude envolvendo fundos de investimento e abre uma nova frente de investigação. Por isso, empresários também foram alvos dessa operação. Um deles é João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos, uma gestora que administra fundos do Banco Master. A acusação é que ela e o banco estruturam operações em desacordo com normas do Sistema Financeiro Nacional, com falhas graves de gestão de risco, crédito e liquidez. Segundo o colunista da CBN do jornal O Globo, Lauro Jardim, Mansur está no exterior e, portanto, não teve o celular apreendido. O investidor Nelson Tanuri também foi alvo. Ele é conhecido por investir em empresas com dificuldades financeiras e se apoiou em créditos do Master nos últimos anos para expandir os próprios negócios. Tanuri foi encontrado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, enquanto embarcava num voo para Curitiba, e ele teve o celular apreendido. Em todos os endereços, incluindo a Faria Lima, em São Paulo, policiais apreenderam quase R$100 mil em espécie, 4 carros de luxo, 16 relógios e uma arma. Todos os mandados foram autorizados pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. A primeira fase da operação, em novembro, ainda tinha sido autorizada pela Justiça Federal, antes de Toffoli chamar o caso para si, depois de um pedido da própria defesa de Daniel Vorcaro. Dessa vez, Toffoli determinou sequestro e bloqueio de bens que superam 5 bilhões e 700 milhões de reais. E aí rolou o climão. Dias Toffoli criticou a Polícia Federal, dizendo que a corporação demorou para cumprir os mandados e ainda descumpriu uma decisão do ministro para realizar a operação em 24 horas. Toffoli disse num despacho que o descumprimento causa espanto e que a eventual frustração no cumprimento das medidas seria culpa da inércia exclusiva da Polícia Federal. Isso porque, segundo o ministro, o pedido para cumprir os mandados foi feito pela PF no dia 6 de janeiro. A autorização foi dada no dia seguinte. E aí, diante da demora, no dia 12, Toffoli deu 24 horas para a Polícia Federal realizar a operação, o que não aconteceu. O ministro cita falta de empenho da Polícia Federal e afirma que outros investigados podem estar descaracterizando provas essenciais e que nada justifica a demora, já que a polícia teve tempo suficiente para planejar e preparar a operação. Por isso, ele deu 24 horas para que o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, prestasse esclarecimentos sobre o descumprimento do prazo dado pelo ministro. Investigadores ouvidos pela coluna da jornalista Malu Gaspar no Globo
disseram que a operação só não tinha ocorrido porque a PF ainda não tinha em mãos os endereços para cumprir os mandados. A PF acabou tomando a iniciativa ao receber a informação no dia anterior de que o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, estava com passagem comprada para Dubai. Por isso, pediu a decretação de prisão temporária contra ele para evitar a fuga e até a apreensão de documentos importantes. Daniel Vorcaro, que chegou a ser preso e depois foi solto e agora usa tornozeleira eletrônica, foi novamente alvo de buscas na casa dele, mas inicialmente o ministro Dias Toffoli tinha rejeitado a medida. Ele reconsiderou depois do pedido da PF e da Procuradoria-Geral da República, dizendo que havia suspeitas de novos crimes. Em nota, a defesa de Vorcaro afirmou que ele tem colaborado com as autoridades e que todas as medidas judiciais determinadas serão atendidas com total transparência. Os advogados afirmaram que o empresário permanece à disposição e esperam o encerramento rápido do inquérito. No despacho em que criticou a PF, o ministro Dias Toffoli ainda determinou que tudo o que foi apreendido seja lacrado e acautelado nas dependências do STF até próxima decisão, que é uma coisa incomum. Essa determinação chamou a atenção de investigadores da Polícia Federal que, ao jornal O Globo, demonstraram preocupação com a possível perda de informações, especialmente de celulares. Segundo a apuração da TV Globo, a Polícia Federal vai ter 72 horas para fazer a perícia sobre todo o material apreendido e depois tudo vai seguir lacrado no STF. Em nota, o gabinete do ministro Dias Toffoli informou que o acautelamento imediato tem por finalidade a preservação das provas recolhidas pela polícia e serão devidamente periciadas pelas autoridades competentes. Agora vamos saber um pouquinho mais desses personagens dessa operação. João Carlos Mansur fundou a REAG Investimentos em 2012. Em poucos anos, ela ficou conhecida como uma das maiores gestoras independentes de fundos do país. Aí, depois de ter o nome incluído na Operação Carbono Oculto, que investiga o envolvimento do PCC na distribuição de combustíveis, a REAG anunciou a venda de seu controle acionário e a saída de Mansur da presidência do conselho. Ele também é conselheiro influente no Palmeiras, gestor das finanças do estádio do Corinthians e articulador de investimentos bilionários em clubes como Juventus e a Portuguesa. Já Nelson Tanuri construiu uma trajetória marcada pela compra e reestruturação de companhias nos setores de energia, telecomunicações, petróleo, saúde, infraestrutura e mídia. Entre as empresas que têm participação estão a Light, a Gafisa, a Prio e a TIM Brasil. De acordo com a colunista da CBN do jornal O Globo, Malu Gaspar, Tanuri já aportou 2,5 bilhões de reais no Banco Master. E Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, é a pessoa mais próxima do ex-banqueiro, segundo o colunista Lauro Jardim. O jornalista publicou que Zettel atuava sempre nas sombras em negócios em que Vorcaro preferia não aparecer. Ele também foi o principal doador nas campanhas eleitorais de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro em 2022. Ele desembolsou 2 milhões de reais para Tarcísio e 3 milhões para Bolsonaro. Zettel também é pastor evangélico da Igreja Bola de Neve e disse na época que fez as doações como forma de se engajar na defesa de valores cristãos e da família. Falando em política, foi divulgada a primeira pesquisa eleitoral de 2026 pelo Instituto Quest. No segundo turno, o presidente Lula aparece na frente de todos os candidatos. E a menor diferença é contra Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que até o momento diz que vai concorrer à reeleição, por ter sido preterido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Da cadeia, Bolsonaro escolheu o filho, Flávio Bolsonaro, que cresceu na pesquisa e se consolida como nome da direita. Em um eventual primeiro turno, incluindo Tarcísio na disputa, Lula lidera com 36%, Flávio aparece em segundo com 23% e Tarcísio em terceiro com 9%. Mas esse cenário é improvável, já que Tarcísio tem declarado lealdade a Bolsonaro. Então, sem o governador, Lula lidera com 35%, Flávio aparece em segundo com 26% e Ratinho Júnior, governador do Paraná, aparece em terceiro com 9%. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Tarcísio por 44-39%. Em relação à pesquisa de dezembro, a diferença entre os dois caiu de 10 para 5 pontos apenas. A diferença de Lula para Flávio ou para Ratinho no segundo turno seria de 7 pontos. A rejeição a Flávio Bolsonaro caiu de 60% para 55%. Na programação da CBN, a cientista política Graziela Testa
da Universidade Federal do Paraná, falou sobre o potencial de crescimento de Flávio Bolsonaro e também a importância do voto feminino. A gente já sabe há algum tempo que o potencial de crescimento do Flávio é mais baixo em relação aos outros candidatos que têm alguma relevância partidária política no campo da direita. Por quê? Porque existe uma rejeição muito relevante. Então, quer dizer, tem gente que não vota em Flávio de jeito nenhum. É algo que não seria tão claro ou tendo um número tão relevante com Tarcísio, ou com Ratinho, ou com Ronaldo Caiado, quem seja. Né? Então, existe essa barreira, mas, é claro, existe também aqueles em que essa insatisfação que a gente falava em relação ao governo Lula, ela impacta num cálculo de, bom, o Flávio Bolsonaro não é meu preferido, mas ainda assim é melhor do que Lula. Então, existe sim algum espaço para esse crescimento, mas eu quero deixar muito marcado aqui algo que impactou muito nas últimas eleições, que é o voto feminino. Né? Então, eu acho que também a gente está num momento em que a gente espera entender qual vai ser o candidato a vice junto com Flávio, se Tereza Cristina, enfim, qual que é esse cenário, porque esse foi o calcanhar de Aquiles do bolsonarismo nas últimas eleições, mesmo quando a gente fala no campo conservador. Mulheres conservadoras, em relação a homens conservadores, tiveram menos apreciação pelo governo de Bolsonaro e votaram menos em Bolsonaro. Então, eu acho que algo para a gente ficar de olho daqui em diante vai ser essa escolha do vice e como que vai se comportar o eleitorado feminino, sobretudo o eleitorado feminino conservador. E apesar da vantagem do presidente Lula, a pesquisa mostra que a aprovação do governo continua estagnada. 49% desaprovam e 47% aprovam. Só que 46% tem mais medo da volta da família Bolsonaro e 40% mais medo de um novo governo Lula. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos, foi feita entre os dias 8 e 11 de janeiro. Pesquisadores ouviram 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o levantamento foi registrado no TSE com o código BR 00835/2026. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve forte alta de 1,86% aos 164.992 pontos, atingindo a máxima histórica. Além da pesquisa eleitoral, contribuiu à valorização de metais e do petróleo. A Vale teve o maior avanço em um dia desde abril de 2025. O dólar comercial subiu 0,49%, cotado a R$ 5,40, e o euro vale R$ 6,28, com alta de 0,38%. Vamos agora ao Irã. O número de mortos nos protestos contra o regime subiu para mais de 3.400, segundo uma ONG de direitos humanos com sede na Noruega, que acompanha a situação no país. O número pode ser maior por causa da dificuldade com o bloqueio da internet. O repórter da CBN, Clauson Dutra, conversou com a iraniana Marzima Nadim, que mora em São Paulo desde 2012, justamente por causa da repressão no Irã. Mas a mãe, o pai e 4 irmãos dela continuam em Teherã. Eu não tenho nenhuma notícia deles. Agora quase uma semana chegou para mim notícia que eles estão bem, mas ainda eu mesmo não consegui falar diretamente com eles. Tá tudo ocultado. Então é meu motivo sair do meu país como exílio por causa de falta de liberdade para as mulheres. Então o povo do Irã não tem arma. Na verdade, o regime República Islâmica atira diretamente contra o próprio povo, contra pessoas que estão fazendo protestos pacíficos. Nessa quarta, o Irã afirmou que vai atacar bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, caso seja bombardeado, e avisou os países vizinhos sobre a decisão. Já os Estados Unidos começaram a evacuar soldados de algumas de suas principais bases militares no Oriente Médio. E com a apreensão da execução do manifestante Erfan Soltani, que estava marcada para essa quarta-feira, como eu te contei ontem aqui no Panorama, o presidente Donald Trump afirmou na Casa Branca que recebeu de fontes confiáveis que o Irã não tem planos de execuções e que, se isso acontecer, ele ficaria muito chateado. Nos últimos dias, Trump prometeu uma resposta dura caso o governo iraniano continuasse matando manifestantes. E momentos depois, o Irã informou que adiou a execução do manifestante, que estava marcada então para essa quarta-feira, segundo a ONG de direitos humanos Hengel.
E o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os dois falaram principalmente da situação da Venezuela. O telefonema foi feito a pedido de Lula. O Planalto confirmou a ligação, mas os detalhes foram divulgados pelo governo russo. Os dois presidentes concordaram na posição de garantir a soberania do Estado da Venezuela e dos interesses do país. Isso enquanto a Rússia mantém uma guerra com a Ucrânia depois de invadir o país vizinho. Desde o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, Lula tem ligado para outros chefes de Estado para garantir apoio em defesa da soberania do país latino-americano. Nessa quarta, a Venezuela libertou 14 jornalistas em um processo de libertações de presos políticos prometido pelo governo interino. E a Alemanha, Suécia e Noruega anunciaram o envio de tropas à Groenlândia a partir desta quinta-feira. A medida atende a um pedido da Dinamarca para reforçar a segurança na ilha depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar anexar o território. Trump afirma que o controle da região é vital para conter a Rússia e a China e não descarta uma ação militar. Nessa quarta, autoridades da Dinamarca e da Groenlândia se reuniram em Washington com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio. A ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, disse que aceita cooperar com os americanos, mas rejeita o controle dos Estados Unidos sobre a ilha. E o governo dos Estados Unidos vai suspender, a partir do dia 21 de janeiro, o processamento de vistos de imigrantes para 75 países, incluindo o Brasil. A informação foi divulgada pela emissora de TV americana Fox News, que teve acesso a um memorando do Departamento de Estado do governo americano. Depois da divulgação, o departamento esclareceu que a restrição é para visto de imigrantes, para quem pretende viver permanentemente no país e, portanto, não afeta turistas. O documento informa que a medida vai durar por tempo indeterminado, até que o departamento faça uma reavaliação do processamento de vistos. Em novembro do ano passado, um telegrama do Departamento de Estado enviado a consulados em todo o mundo instruiu os funcionários consulares a recusar vistos para coibir candidatos considerados propensos a se tornarem um encargo público, pela possibilidade de dependerem de benefícios do governo. Alguns dos demais países afetados são Afeganistão, Egito, Haiti, Irã, Iraque, Líbano, Rússia, Síria e Uruguai. A Somália, que também integra a lista, tem atraído maior atenção das autoridades federais depois de um escândalo de fraude em Minnesota, onde promotores descobriram o uso indevido em larga escala de programas de benefícios financiado por dinheiro público. Muitos dos envolvidos são cidadãos somalis ou somali-americanos. Foi lá que, na semana passada, um agente de imigração matou com 3 tiros a cidadã americana Renee Good, desencadeando protestos pelo país. Na terça, o The New York Times divulgou que 6 procuradores federais de Minnesota renunciaram ao cargo como forma de protesto porque o Departamento de Justiça tem pressionado pela investigação da viúva de Renee e pela resistência do departamento em investigar o atirador, o agente Jonathan Ross. E agentes do FBI revistaram a casa de uma repórter do jornal Washington Post. A ação busca identificar fontes que vazaram dados sigilosos sobre o governo Trump. Durante a operação, foram apreendidos laptops e celulares da jornalista Hannah Nathanson. A investigação foca em um administrador de sistemas acusado de levar relatórios de inteligência para casa. A procuradora-geral, Pam Bondi, autorizou a medida depois de revogar normas que protegiam o sigilo jornalístico. O governo utiliza agora a lei de espionagem para enquadrar jornalistas, a mesma norma que embasou processos contra o próprio Donald Trump em seu primeiro mandato. É uma ofensiva que claramente fere a liberdade de imprensa. E subiu para 32 o número de mortos em um grave acidente ferroviário na Tailândia. Um guindaste de construção caiu sobre um trem de passageiros que estava em movimento. Com o impacto, a composição descarrilou e pegou fogo. O trem saiu da capital Bangkok, com destino a uma província no nordeste do país, e o acidente aconteceu numa região que fica a 230 quilômetros da capital. Equipes de resgate trabalharam durante todo o dia para apagar as chamas e retirar as vítimas das ferragens. A polícia local afirma que 80 pessoas ficaram feridas, enquanto o governo trabalha com um número oficial de 64 feridos. O ministro dos Transportes garantiu que o governo tailandês já iniciou uma investigação
para apurar as causas da queda do guindaste e a responsabilidade da empresa de construção pelo acidente. E essa informação importantíssima: o ano de 2025 foi o terceiro mais quente da história do planeta. Os dados foram divulgados pelo Copérnicus, o Observatório Climático da União Europeia. A temperatura média global atingiu 14 graus e 97 centavos. O valor é quase 1,5 graus superior aos níveis registrados antes da Revolução Industrial. O relatório mostra que 2025 só ficou atrás de 2024, que lidera o ranking, e de 2023. Pela primeira vez desde o início das medições modernas, a média de temperatura dos últimos 3 anos ultrapassou o limite de 1,5 graus estabelecido no Acordo de Paris, que tenta evitar as consequências mais graves do aquecimento global. Os últimos 11 anos foram, consecutivamente, os mais quentes da história. Em 2025, o calor foi generalizado, com destaque para a Antártida, que teve o ano mais quente de sua série histórica. No Ártico, a perda de gelo marinho foi acelerada. Em fevereiro do ano passado, a soma do gelo nos 2 polos atingiu o menor nível desde a década de 70. Na Europa, o cenário também foi crítico. O continente teve o terceiro ano mais quente já registrado, com março apresentando temperaturas quase 2,5 graus acima da média. O calor extremo favoreceu incêndios florestais de grandes proporções, que geraram as maiores emissões de poluentes por queimadas já vistas no território europeu. De acordo com cientistas, o principal motor desse aquecimento continua sendo a atividade humana, por causa da emissão de gases de efeito estufa. A principal causa é a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás. No Brasil, a principal causa é o desmatamento. O ator Henry Castelli, que participa do programa Big Brother Brasil, foi internado depois de sofrer uma convulsão durante a prova do líder. Ele passou mal por volta das 9h30 da manhã dessa quarta, durante uma prova de resistência que começou ainda na noite de terça. O ator caiu numa piscina de bolinhas e os outros participantes alertaram a produção que ele estava tendo uma convulsão. A TV Globo informou que o ator recebeu atendimento imediato e foi levado ao hospital para exames. À tarde, de volta ao programa, Henry Castelli brincou sobre a situação, mas depois voltou a passar mal e caiu, precisando ser socorrido novamente. A produção do programa informou que o ator está bem e que seguiria em observação médica até o momento em que eu gravo esse podcast. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. O João Carlos Maia, de Joinville, Santa Catarina, escreveu na caixinha de comentários do Spotify: Oi, Leandro! Como você vai ler esse comentário dia 14, manda um parabéns, pois hoje é meu aniversário. Escuto o Panorama todos os dias, as 2 edições. Felicidades, João Carlos Maia, muitos anos de vida, para que você continue ouvindo o Panorama. Muito obrigado pela audiência, viu? Tem também aqui a mensagem da Malu Costa. Amei que falou de BTS. São os melhores. Então a próxima notícia é para você, Malu. Não, ainda não sabemos onde vai ser o show e nem quando as vendas dos ingressos vão começar. Mas nem mal o BTS anunciou que faria shows em São Paulo, os fãs começaram a acampar, mesmo sem ter essas informações. O grupo se dividiu em 3 lugares: o estádio do Morumbi, o do Palmeiras e o shopping Ibirapuera, que é o principal ponto físico de venda da empresa que organiza o show. O repórter Matheus de Souza, da CBN, estava no acampamento, no shopping, quando funcionários disseram que a venda não vai ser lá. Aí as fãs do BTS, que são conhecidas como ARMYs, começaram a se reorganizar. Algumas foram para casa, outras decidiram ir até o Morumbi e outras continuaram acampadas por lá. Independente de qualquer coisa, a gente está na expectativa. Onde tiver que a gente ir, aonde tiver que a gente tiver que ficar, a gente vai ir, vai ficar, vai fazer e acontecer. E é isso mesmo, ser ARMY é isso. Força, foco e fé. Não é que a gente vai provar que a gente é fã. A gente já é fã, a gente já é ARMY. A gente só quer ver eles cantando ao vivo. É isso.
Os shows em São Paulo vão acontecer nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Fazem parte de uma turnê mundial que marca o retorno do grupo completo depois da liberação de todos os 7 membros do serviço obrigatório das Forças Armadas da Coreia do Sul. Como eu te contei ontem, o BTS também vai lançar o primeiro álbum desde 2022, vai ser no dia 20 de março. Esta edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã, com Bianca Santos, e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.